Minha filha implorou para que eu não a mandasse para casa. O que encontrei em sua nota me deixou em choque. Ronan Blake estava parado na janela da cozinha, observando a entrada da garagem através da chuva de outubro. Aos 54 anos, seu corpo ainda carregava a postura rígida de seus anos como fuzileiro naval, embora a dor tivesse cavado novas linhas ao redor de seus olhos desde que perdeu sua esposa Emma, 2 anos atrás. A casa parecia muito grande, muito silenciosa na maioria dos dias. Mas hoje era diferente. Hoje Marin estava voltando para casa. O sedã prateado parou exatamente às 3 horas. Ronan sorriu ao ver sua filha sair do carro, depois franziu a testa quando viu como ela se movia com cuidado, como alguém que havia esquecido como confiar no chão sob seus pés. Ela puxou uma pequena mala do porta-malas enquanto um menino de cabelos castanhos saltitava ao seu lado. Vovô, gritou Theo, correndo em direção à porta da frente. Ronan abriu antes que eles chegassem aos degraus, pegando seu neto de 4 anos no colo. Aí está meu pequeno fuzileiro. Você está pronto para algumas aventuras? Theo riu e envolveu os braços ao redor do pescoço de Ronan. Por cima do ombro do menino, Ronan estudou sua filha. Marin sempre havia sido bela, os traços delicados de Emma com sua mandíbula teimosa, mas algo estava errado. Seu sorriso não chegava aos olhos, e ela continuava olhando por cima do ombro para a rua vazia. Oi, pai. Ela o abraçou com um braço. O outro agarrava sua bolsa como um escudo. Como foi a viagem de Portland? Boa. Tranquila. Sem problemas. Suas palavras saíram rápidas demais. Dentro de casa, Ronan colocou Theo no chão e o observou correr em direção à sala de estar onde brinquedos esperavam de visitas anteriores. Marin ficou parada na entrada, ainda segurando sua bolsa. Café? Perguntou Ronan. Seria bom. Na cozinha, ele encheu 2 xícaras enquanto Marin se sentava na mesa onde havia feito lição de casa 20 anos atrás. Ela continuava checando o telefone. Está tudo bem em casa. Ronan colocou a xícara na frente dela. A mão de Marin se apertou ao redor da alça. Claro. Por que não estaria? Você parece tensa. Estou bem, pai. Apenas cansada da viagem. Mas ela não estava bem. Ronan havia interrogado prisioneiros suficientes para reconhecer evasão, a maneira como ela evitava contato visual, a energia nervosa irradiando de seu corpo pequeno, a forma cuidadosa como ela se movia quando pensava que ele não estava olhando, tudo gritava problema. Onde está o Nolan? Ele perguntou. Trabalhando. Ele está sempre trabalhando. Sua voz carregava uma irritação. O negócio da família o mantém ocupado. Ronan mordeu a língua sobre seus comentários usuais sobre a família Caldwell e seu império de transportes. Ele nunca havia gostado de Nolan, muito suave, muito presunçoso, mas Loretta Caldwell era pior. A mulher tratava as pessoas como posses a serem adquiridas e controladas. Quando você precisa voltar? Quarta-feira de manhã, trem cedo. Marin se levantou abruptamente. Deveria verificar como está o Theo. Ela se apressou em direção à sala de estar, deixando Ronan encarando seu café intocado. Algo estava definitivamente errado. Naquela noite, eles pediram pizza e assistiram desenhos animados. Theo tagarelou sobre a pré-escola e seus carrinhos de brinquedo enquanto Marin beliscava sua comida. Toda vez que seu telefone vibrava, ela pulava. Na terceira vez, Ronan estava pronto para fazer perguntas, mas ela já havia se retirado para o quarto de hóspedes com Theo para histórias antes de dormir. Mais tarde, Ronan ficou do lado de fora da porta, ouvindo a voz suave de Marin lendo sobre cavaleiros corajosos e dragões. Quando o quarto ficou silencioso, ele bateu gentilmente. Entre. Theo estava dormindo, pequenos braços envolvidos ao redor de um dinossauro de pelúcia. Marin estava sentada na beira da cama, encarando nada. Ele é um bom menino, disse Ronan baixinho. O melhor. Sua voz rachou. Marin. Estou cansada, pai. Nós dois deveríamos dormir. Ronan queria insistir, mas algo em sua postura o advertiu a recuar. Boa noite, querida. Boa noite. Mas quando ele passou pelo quarto de hóspedes 1 hora depois, luz ainda vazava por baixo da porta. Na manhã seguinte, Ronan acordou com o cheiro de bacon. Ele encontrou Marin na cozinha já vestida, fazendo café da manhã enquanto Theo coloria na mesa. Você acordou cedo, disse Ronan. Não consegui dormir. Pensei em fazer um bom café da manhã para nós. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto virava o bacon. Círculos escuros sombreavam seus olhos. Vovô, olha. Theo ergueu seu desenho. Somos você, eu e mamãe. 3 figuras de palito estavam na frente da casa, todas sorrindo. Ronan notou que Theo não havia desenhado seu pai. Está lindo, parceiro. Vamos colocar na geladeira. O telefone de Marin tocou. Ela olhou para a tela e ficou pálida. Preciso atender isso. Ela saiu para a varanda dos fundos, fechando a porta atrás de si. Através da janela, Ronan a observou andar de um lado para o outro enquanto falava. Mesmo de dentro, ele podia ver a tensão em seus ombros. Com quem a mamãe estava falando? Perguntou Theo. Provavelmente com o papai. O giz de cera de Theo parou. Eu não gosto quando o papai liga. Por que não? O menino deu de ombros e continuou colorindo.
Mas algo frio se instalou no estômago de Ronan. Marin voltou, parecendo ainda mais tensa. Devemos comer antes que esfrie. Eles se sentaram juntos, mas Marin mal tocou em sua comida. Ela continuava checando as horas e olhando em direção às janelas. Está tudo bem? Perguntou Ronan. Claro, é só que ninguém está preocupado conosco estando aqui. Preocupado com o quê? Ele acha que estamos nos intrometendo, tomando seu tempo. Ronan pousou o garfo. Você é minha filha. Esta é sua casa também. Eu sei. Mas o quê? Com o que ele está realmente preocupado? O rosto de Marin se fechou. Nada. Ele apenas gosta de saber onde estamos. Gosta de saber? Ou precisa controlar? Pai, por favor, não comece. Mas Ronan já havia começado. 3 anos observando sua filha se tornar uma sombra de si mesma. 3 anos de polidez forçada com a família Caldwell. 3 anos mordendo a língua. Quando foi a última vez que você veio aqui sem pedir permissão? Não é assim. Então como é? Marin se levantou, recolhendo pratos com movimentos bruscos. Podemos não fazer isso? Por favor. Ronan queria continuar insistindo, mas Theo estava observando com olhos arregalados. Ele se forçou a recuar. O resto do dia passou em conversas cuidadosas e sorrisos forçados. Marin pulava toda vez que seu telefone tocava. Ela se encolhia quando Ronan se movia muito rapidamente. E ela continuava tocando seu lado esquerdo como se algo doesse. Naquela noite, depois que Theo adormeceu, Ronan encontrou Marin na varanda dos fundos. A chuva tamborilava contra o teto enquanto ela encarava a escuridão. Se importa se eu me juntar? Ela acenou sem olhar para ele. Eles se sentaram em silêncio por vários minutos. Eu costumava amar a chuva, ela disse finalmente. Costumava antes de me mudar para Portland. Agora ela apenas parece pesada. Ronan estudou seu perfil. Marin, se algo está errado. Nada está errado. Então por que você parece estar esperando um ataque? Ela se virou para encará-lo, e por um momento sua máscara deslizou. Ele viu medo ali, real e cru. Eu não posso, pai. Não posso falar sobre isso. Não pode ou não vai? Qual é a diferença? Uma significa que você está com medo. A outra significa que você não confia em mim. Lágrimas se formaram em seus olhos. Claro que confio em você. Você é a única pessoa em quem confio. Então fale comigo. Mas ela já estava se levantando, já recuando. Deveria verificar o Theo. Ronan ouviu seus passos sumirem e se amaldiçoou por ter insistido demais. Mas todo instinto gritava que sua filha estava em perigo, e ficar quieto enquanto ela sofria ia contra tudo em que acreditava. A manhã de quarta-feira chegou cinzenta e fria. Marin se movia pela casa como se estivesse sonâmbula, empacotando seus poucos pertences com precisão mecânica. Theo se agarrou à mão de Ronan. Eu não quero ir para casa, vovô. Eu sei, parceiro. Mas a mamãe tem que voltar para o papai. O papai não pode vir aqui. Os ombros de Marin se tensionaram. O papai está muito ocupado, querido. Ele precisa de nós em casa. A viagem até a estação de trem passou em silêncio. Marin encarou a janela do passageiro enquanto Theo cochilou em sua cadeirinha. Nos semáforos, Ronan a pegou enxugando os olhos. Você não precisa ir, ele disse finalmente. Sim, preciso. Diz quem? Pai, por favor. Apenas me deixe fazer isso. Na estação, Ronan estacionou e ajudou a carregar suas malas. A plataforma estava quase vazia, exceto por um casal idoso e um empresário checando seu relógio. Marin continuava olhando ao redor como se esperasse que alguém saltasse sobre eles. Quando é seu trem? Perguntou Ronan. 10h15. Ela checou o telefone. Vai chegar em breve. Theo se pressionou contra a perna de Ronan. Eu quero ficar com você. Eu sei, parceiro. Mas você precisa cuidar da mamãe, ok? Pode fazer isso para mim? O menino acenou solenemente. Um SUV preto entrou no estacionamento da estação. Ronan reconheceu imediatamente o veículo de Nolan, todo cromado e intimidação. Mas não era Nolan quem estava saindo do lado do motorista. Loretta Caldwell emergiu primeiro, seu cabelo prateado perfeito apesar do vento. Aos 65 anos, ela se portava como realeza inspecionando os camponeses. Seus olhos azuis frios varreram a plataforma e pousaram neles com óbvio desgosto. Nolan saiu em seguida, alto e magro em um terno caro. Ele levantou a mão em um aceno que parecia mais uma convocação. Pensei que você fosse pegar o trem. Ronan disse que o rosto de Marin havia ficado branco. Os planos mudaram. Loretta caminhou em direção a eles, sua expressão tensa de desaprovação. Marin, Theodore. Olá, Loretta. A voz de Marin era mal audível. Decidimos buscá-la, poupá-la do problema do trem. O olhar de Loretta mudou para Ronan. Senhor Blake. Senhora Caldwell. O ar entre eles crepitava com antipatia mútua. Loretta havia deixado sua opinião sobre Ronan clara desde o primeiro encontro. Ele estava abaixo dos padrões de sua família, um homem da classe trabalhadora sem compreensão do mundo deles. Pronta para ir, querida? Nolan apareceu ao lado da mãe, todos sorrisos falsos e colônia cara. Ele estendeu a mão para o braço de Marin. Ela recuou. Na verdade, eu estava ansiosa pela viagem de trem. Não seja boba.
Por que pegar o trem quando podemos dirigir juntos? O sorriso de Nolan se apertou. Mamãe veio até aqui. Ronan observou a troca, notando como Marin parecia diminuir sob a atenção deles. Theo se aproximou mais da perna de seu avô. O menino parece cansado, observou Loretta. Ele deveria estar em casa em sua própria cama, não passeando pelo estado. Ele está bem, disse Ronan. Crianças são resilientes. São mesmo? O tom de Loretta sugeria que ela duvidava de sua experiência com crianças. Acreditamos em rotina, estrutura, coisas que você claramente não entende. Ronan sentiu sua mandíbula se contrair. Eu entendo muito sobre criar crianças. Entende? Porque de onde estou parece que você encheu a cabeça de Theodore com ideias inadequadas sobre sua família. Que tipo de ideias? O tipo que o faz relutante em voltar para casa, onde ele pertence. Marin se moveu entre eles. Por favor, não vamos fazer isso aqui. Fazer o quê? Perguntou Ronan. Ter uma conversa honesta. Honesta. Loretta riu. O som era afiado como vidro quebrado. Você não saberia o que é honestidade se ela te mordesse. Você passou 3 anos envenenando nossa neta contra a família do marido. Talvez ela não precise de ajuda para ver o que vocês realmente são. Pai, Marin advertiu, mas Ronan estava cansado de ser educado. Minha filha era feliz antes de se casar em sua família. Agora olhe para ela. Como se atreve? Chega. Nolan se adiantou, seu charme fácil substituído por algo mais duro. Agradecemos por cuidar delas, mas é hora de ir para casa. Ele estendeu a mão para Marin novamente. Desta vez, quando ela recuou, ela agarrou a mão de Ronan. Papai, sua voz era suave e incerta. Eu realmente não quero ir para casa. As palavras pairaram no ar como um desafio. O rosto de Loretta escureceu enquanto o sorriso de Nolan se tornou predatório. Claro que você quer ir para casa, disse Loretta. Você está apenas cansada. Eu não estou cansada. O aperto de Marin na mão de Ronan se apertou. Eu só preciso de mais tempo. Tempo para quê? A voz de Nolan carregava um aviso. Marin olhou para ele, depois para Loretta, depois ficou em silêncio. Ronan observou a luz morrer em seus olhos enquanto ela soltava sua mão. Vocês estão certos, ela sussurrou. Estou cansada. Devemos ir, Marin. Ronan começou. Está tudo bem, pai. Realmente. Mas sua voz tremeu. Ela se ajoelhou ao lado de Theo, puxando-o para um abraço feroz. Seja bom para o vovô, ok? Eu quero ir com você. Você não pode, querido. Mas veremos o vovô novamente em breve. Ronan observou sua filha mentir para seu neto e sentiu algo frio e raivoso se instalar em seu peito. Quando Marin se levantou, lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela se adiantou e envolveu os braços ao redor dele. Por um momento, ela o segurou forte o suficiente para machucar. Eu te amo, papai, ela sussurrou. Eu também te amo, querida. Quando ela se afastou, ele sentiu ela pressionar algo pequeno em sua palma. Seus olhos se encontraram brevemente, e ele viu desespero ali antes dela desviar o olhar. Pronta? Perguntou Nolan, impaciência sangrando através de sua preocupação falsa. Marin acenou e pegou a mão de Theo. O menino olhou para trás para Ronan enquanto caminhavam em direção ao SUV. Se despeça do vovô, Marin instruiu. Tchau, vovô. Eu te amo. Eu também te amo, parceiro. Ronan os observou subir no SUV, Marin e Theo no banco de trás, Nolan atrás do volante, Loretta como uma general comandando tropas. Através das janelas escuras, ele mal conseguia distinguir o rosto de Marin. O SUV se afastou, deixando-o sozinho na plataforma com o que sua filha havia deslizado em sua mão. Ele esperou até eles saírem de vista antes de olhar. Um pedaço de papel dobrado pequeno e apertado. Seus dedos tremeram enquanto ele o abria. A caligrafia era inconfundivelmente de Marin, a mesma escrita cuidadosa que ela usava para tarefas escolares. Se você me mandar de volta, talvez eu não saia na próxima vez. Eles estão me machucando. Por favor, não confie em ninguém. Proteja o Theo. Ronan leu 2 vezes, depois uma terceira. As palavras ficaram embaçadas enquanto a raiva crescia em seu peito, branca e quente e consumidora. Eles estavam machucando ela. Sua menininha, que costumava subir em árvores e arranhar os joelhos e rir de suas piadas terríveis, estava sendo machucada pelas pessoas que alegavam amá-la. O papel se amassou em seu punho. Ronan ficou sentado em sua caminhonete por 20 minutos, encarando o bilhete. Ao seu redor, o estacionamento da estação se encheu e esvaziou com viajantes seguindo suas vidas normais enquanto seu mundo se inclinava de lado. Eles estão me machucando. 2 palavras que mudaram tudo. Ele dirigiu para casa no piloto automático, sua mente correndo através de possibilidades e planos. Quando ele estacionou em sua entrada, uma coisa estava cristalina. Ele não ia implorar misericórdia aos Caldwells. Ele ia destruí-los. Dentro de casa, a casa parecia diferente. Vazia de uma forma que não tinha nada a ver com a ausência de Marin e Theo. Ele caminhou por quartos que ainda cheiravam a bacon e café, passou pela geladeira onde o desenho de Theo pendia brilhante e inocente. Em seu escritório, Ronan pegou seu telefone e rolou pelos contatos até encontrar o nome que queria. Calvit Mori atendeu no segundo toque.
Blake, como está tratando a aposentadoria? Poderia estar melhor. Você está livre para um café? Sempre. Marius em 20 minutos. Te vejo lá. Cal Whitmore havia lutado contra incêndios por 30 anos antes de um joelho estourado forçá-lo à aposentadoria. Aos 60, ele ainda era construído como um linebacker com cabelo grisalho e olhos afiados que não perdiam nada. Mais importante, ele conhecia todo mundo em Salem e não tinha amor pela família Caldwell. Eles se encontraram no Marius Diner, um buraco na parede que servia ao melhor café da cidade. Cal já estava em sua cabine usual quando Ronan chegou. Você parece um inferno, disse Cal como cumprimento. Me sinto pior. Ronan deslizou para o assento oposto. O que está te incomodando? Ronan tirou o bilhete e o deslizou pela mesa. Cal leu, sua expressão escurecendo a cada palavra. Jesus Cristo. Cal olhou para cima. Isso é da Marin. Me deu na estação de trem esta manhã. Os bastardos. Cal releu o bilhete. O que você quer fazer? Quero queimar o mundo inteiro deles. Isso é um fuzileiro falando. O que o pai quer fazer? Ronan encontrou os olhos de seu amigo. A mesma coisa. Cal ficou quieto por um longo momento estudando o bilhete. Você sabe contra o que está lutando? Os Caldwells não são apenas ricos, eles possuem metade dos policiais desta cidade. Inferno, Loretta joga bridge com a esposa do prefeito. Eu não me importo. Você deveria. Essas pessoas esmagaram homens melhores que nós por menos. Então terei que ser pior que eles. Cal dobrou o bilhete e o devolveu. Me diga o que você está pensando. Estou pensando que eles cometeram um erro. Eles machucaram minha filha e ameaçaram meu neto. Agora vou tomar tudo que eles têm. Como? De qualquer jeito que eu tenha que fazer. Cal acenou devagar. O que você precisa? Informação. Contatos. Alguém que saiba onde os corpos estão enterrados. Nisso posso ajudar. Cal se inclinou para a frente. Mas Blake, me escute. Uma vez que você comece isso, não há volta. Os Caldwells virão atrás de você com tudo que tem. Bom, deixe eles virem. E se você perder? Ronan pensou sobre o rosto de Marin na estação de trem. A maneira como ela se encolheu quando Nolan estendeu a mão para ela. O olhar desesperado em seus olhos quando ela pressionou o bilhete em sua mão. Eu não vou perder. Não posso. Cal ficou quieto por outro momento. Então acenou. Está bem. Vamos falar sobre o que sabemos. Eles passaram a próxima hora revisando tudo que Cal havia ouvido sobre o negócio da família Caldwell. A empresa de transportes era apenas a face pública, Cal suspeitava. Eles estavam movendo mais do que carga legítima. Havia rumores sobre irregularidades financeiras, funcionários que haviam sido pagos para ficar quietos sobre acidentes de trabalho, e parceiros de negócios que haviam desaparecido de processos. Você vai precisar de prova, disse Cal. O tipo que se sustenta no tribunal. Eu vou conseguir. Como? Vou encontrar alguém por dentro. Alguém com acesso. Isso é perigoso. Se eles te pegarem farejando por aí, eles não vão. Cal estudou com a mesma expressão que ele provavelmente usaria para avaliar prédios em chamas. Você mudou, Blake. Há algo diferente sobre você. Eles machucaram minha família. Isso muda tudo. Sim, posso ver isso. Cal terminou seu café. Está bem. Deixe-me fazer algumas ligações, ver o que posso descobrir. Mas me prometa uma coisa, não faça nada pela metade. Fazemos isso inteligentemente ou não fazemos? Concordo. Eles apertaram as mãos. E Ronan sentiu a primeira faísca de esperança desde ler o bilhete de Marin. Ele não estava sozinho nisso. E os Caldwells não faziam ideia do que estava vindo. 2 dias depois da estação de trem, Ronan estava sentado em sua caminhonete do lado de fora da clínica comunitária de Salem. Através do para-brisa, ele observou funcionários entrarem e saírem do modesto prédio de tijolos. Ele havia estado esperando por 30 minutos quando finalmente a viu. Tessa Valgen emergiu da saída dos funcionários, seu uniforme amassado depois do que claramente havia sido um turno longo. Ela havia sido a melhor amiga de Marin desde o ensino fundamental. O tipo de amiga que conhecia todos os segredos e os guardava religiosamente. Ronan saiu de sua caminhonete quando ela chegou ao seu carro. Tessa. Ela se virou assustada, então sorriu quando o reconheceu. Senhor Blake. O que está fazendo aqui? Preciso falar com você sobre a Marin. O sorriso desapareceu. Tessa olhou ao redor do estacionamento como se esperasse que alguém estivesse observando. Está tudo bem? Não, não está. Ronan tirou o bilhete. Ela me deu isso. Tessa o leu, seu rosto ficando pálido. Oh, Deus. Você sabe algo. Não era uma pergunta. A reação de Tessa lhe disse tudo o que ele precisava saber. Eu não posso. Senhor Blake, eu poderia perder meu emprego. Ela poderia perder a vida. Tessa encarou o bilhete, lágrimas se formando em seus olhos. Entre no meu carro. Não podemos falar aqui. Eles dirigiram para um parque do outro lado da cidade, estacionando perto de um playground onde crianças gritavam de alegria nos balanços. A normalidade disso se sentia obscena depois de ler o bilhete de Marin. Quando foi a última vez que você a viu? Perguntou Ronan. 3 meses atrás. Talvez 4. As mãos de Tessa agarraram o volante. Ela veio à clínica durante meu turno. Para quê?
Ela disse que havia caído das escadas. Tinha algumas costelas machucadas, contusões nos braços e costas. A mandíbula de Ronan se contraiu. Você acreditou nela? Não. O padrão estava todo errado. Quedas não deixam hematomas assim. Que tipo de hematomas eles deixam? Tessa ficou quieta por um longo momento. O tipo que vem de punhos. De alguém te agarrando forte o suficiente para deixar marcas de dedos. Raiva ferveu no peito de Ronan, branca e quente e consumidora. Você denunciou? Eu queria. Deus, eu queria. Mas ela me implorou para não fazer. Disse que só tornaria as coisas piores. Pior como? Ela não disse. Apenas continuou se desculpando e me pedindo para manter entre nós. Ronan encarou o playground, observando uma mãe empurrar sua filha no balanço. O que mais? Ela me pediu para não colocar no arquivo regular dela. Disse que sua família verifica seus registros médicos. Sua família. Foi o que ela disse. Presumi que ela quis dizer Nolan, mas Tessa deu de ombros. Ela parecia mais com medo da mãe dele do que dele. Isso fazia sentido. Loretta Caldwell era o verdadeiro poder naquela família. Aquela que puxava as cordas enquanto Nolan representava o papel de empresário de sucesso. Mais alguma coisa? Ela perguntou sobre Theo. Queria saber se havia sinais de abuso em crianças. O que procurar? Gelo se formou no estômago de Ronan. Você acha que eles estão machucando ele? Eu não sei. Ela foi muito cuidadosa sobre como perguntou. Como se estivesse tentando não parecer muito interessada. Mas ela estava preocupada o suficiente para perguntar. Sim. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, observando as crianças brincarem enquanto Ronan processava o que havia aprendido. Marin não estava apenas sendo abusada. Ela estava presa em um sistema projetado para mantê-la quieta e submissa. Há mais uma coisa. Tessa disse finalmente. O quê? A última vez que a vi, ela perguntou sobre dinheiro. Hipoteticamente. Como se alguém precisasse deixar o marido mas não tivesse acesso às próprias contas. O que você disse a ela? Que havia recursos. Abrigos. Assistência jurídica. Mas ela apenas balançou a cabeça e disse que não funcionaria para a situação dela. Porque os Caldwells a encontrariam. Foi o que imaginei. Ronan tirou seu telefone e rolou pelos contatos. Vou te dar meu número. Se ela entrar em contato com você novamente, quero saber imediatamente. Senhor Blake, eu poderia ter sérios problemas. Ela está em sérios problemas agora. E se eles estão machucando Theo também? Tessa pegou seu cartão, a mão tremendo ligeiramente. O que você vai fazer? O que for preciso. Na manhã seguinte, Ronan dirigiu até Portland. Ele ligou antes e marcou um encontro com Arlena Price, uma advogada de divórcio que Cal havia recomendado. Seu escritório ficava numa casa vitoriana convertida perto do centro da cidade. O tipo de lugar que sussurrava competência sem gritar riqueza. Arlena Price era mais jovem do que ele esperava. Talvez 40 anos. Com cabelo escuro curto e olhos inteligentes atrás de óculos de armação metálica. Ela ouviu sem interrupção enquanto ele contava sobre o bilhete de Marin e as revelações de Tessa. Esta é uma situação complexa, ela disse quando ele terminou. Sua filha está em perigo real. Mas temos que ser muito cuidadosos sobre como proceder. Por quê? Porque os Caldwells têm recursos. Dinheiro, conexões, advogados contratados. Se agirmos muito rápido ou cometermos erros, eles poderiam enterrar este caso antes que ele veja o interior de um tribunal. O que você recomenda? Documentação, provas, registros médicos, registros financeiros, depoimentos de testemunhas. Precisamos construir um caso hermético antes de protocolizar qualquer coisa. Quanto tempo isso vai levar? Depende do que encontrarmos. Podem ser semanas, podem ser meses. Ela pode não ter meses. Arlena se inclinou para a frente, sua expressão séria. Senhor Blake, entendo sua urgência. Mas se nos apressarmos e perdermos, sua filha e neto ficarão pior do que estão agora. Os Caldwell saberão que você está vindo. E tomarão medidas para se proteger. Ronan pensou sobre o rosto de Marin na estação de trem. A maneira como ela se encolheu sob a desaprovação de Loretta. Que tipo de medidas? Isolamento. Mudá-los para algum lugar que você não possa alcançar. Garantir que ela não possa entrar em contato com você novamente. O pensamento de perder todo o contato com Marin e Theo fez seu peito se apertar. O que você precisa de mim? Tudo. Qualquer documentação que você tenha sobre o relacionamento deles, suas finanças, sua situação de vida. Nomes de pessoas que viram sinais de abuso. Evidência dos Caldwells usando sua influência para intimidar ou silenciar pessoas. Posso conseguir isso. Bom, mas Sr. Blake. Ela o fixou com um olhar firme. Isso tem que ser completamente legal. Se eles puderem provar que você obteve evidência ilegalmente, ela se torna inadmissível. Entendido. Digo sério. Nada de arrombamento. Nada de hackear suas contas. Nada de intimidar testemunhas. Tudo tem que estar dentro da lei. Ronan acenou. Embora privadamente ele já estivesse pensando em maneiras de contornar essas restrições. Mais uma coisa. Arlena disse. Sua filha terá que pedir o divórcio ela mesma. Não posso fazer isso por ela.
Ela não está livre para fazer essa escolha. Então teremos que criar uma situação onde ela esteja. Naquela tarde, Ronan dirigiu pelo bairro dos Caldwell, uma área exclusiva a oeste de Portland onde casas se escondiam atrás de portões e paisagismo. A propriedade dos Caldwell ficava em 5 acres. Tudo muros de pedra e jardins bem cuidados. Parecia uma fortaleza. Ele estacionou do outro lado da rua e ligou para Cal. Alguma sorte com seus contatos? Alguma. Você se lembra de Ginevra Holt? Deveria? Ela é a contadora dos Caldwell. Tem sido por 15 anos. A palavra é que ela tem desviado de suas contas. Quanto? O suficiente para comprar uma casa em Cabo e mandar os filhos para a escola particular. Se você pudesse provar isso, ela teria que cooperar ou enfrentar processo. Exatamente. Mas Blake, essa mulher é esperta. Ela não vai se render só porque você pediu educadamente. Então terei que dar a ela uma razão. Que tipo de razão? Ronan observou um jardineiro aparar sebes ao redor da propriedade Caldwell. O tipo que faz a cooperação parecer sua melhor opção. Jesus, Blake. Tenha cuidado. Passei do cuidado. Naquela noite Ronan pesquisou Ginevra Holt. Ela morava num bairro quase tão exclusivo quanto o dos Caldwell, dirigia uma Mercedes, e tinha filhos na Academia Portland. Mensalidade de $30 mil por ano por criança. Tudo bem além do que uma contadora deveria conseguir pagar, mesmo uma trabalhando para uma família como os Caldwell. Ele também encontrou algo interessante. 3 anos atrás, ela havia sido investigada pelo Conselho Estadual por violações éticas. A investigação havia sido arquivada depois que os advogados dos Caldwell se envolveram, o que significava que eles sabiam sobre seu roubo e a haviam protegido. O que significava que ela lhes devia, o que significava que ela poderia estar pronta para mudar de lado se a alternativa fosse prisão. Ao longo da próxima semana, Ronan construiu seu caso metodicamente. Ele dirigiu para o bairro dos Caldwell em diferentes horários do dia, anotando padrões. Câmeras de segurança no portão, mas pontos cegos ao longo da cerca lateral. Jardineiros que vinham 2 vezes por semana. Entregas que chegavam em horários previsíveis. Mas ele também começou a reunir inteligência sobre o negócio da família. Cal apresentou a um ex-funcionário dos Caldwell chamado Rick Santos, que havia sido demitido por fazer muitas perguntas sobre certas remessas. Eles estão movendo mais que peças de auto, Rick disse tomando cervejas num bar sujo fora de Salem. Vi manifestos que não combinavam com a carga. Remessas indo para endereços que acabaram sendo terrenos vazios. Que tipo de carga? O tipo sobre o qual você não faz perguntas se quer manter seu emprego. Ou seus joelhos. Você acha que são drogas? Acho que é qualquer coisa que pague as contas. Drogas, dinheiro, pessoas. Esses caras não se importam contanto que o preço esteja certo. Rick concordou em fornecer documentação das remessas irregulares em troca de uma promessa de que seu nome seria mantido fora de qualquer procedimento legal. Não era muito, mas era um começo. A reviravolta veio de uma fonte inesperada. Cal ligou numa manhã de quinta-feira com notícias. Lembra daquela empregada que mencionei? Que costumava trabalhar para os Caldwell. O que tem ela? Ela quer falar. Diz que tem algo que você precisa ver. Eles se encontraram numa cafeteria em Tigard. Uma mulher de meia-idade chamada Rosa Martinez que continuava olhando por cima do ombro como se esperasse que os Caldwell entrassem a qualquer momento. Você promete que meu nome fica fora disso? Ela perguntou pela 3ª vez. Prometo, disse Ronan. Rosa tirou um pendrive da bolsa. Filmagens de segurança de dentro da casa. Copiei antes de me demitirem. Por que te demitiram? Porque vi demais. E porque tentei ajudar aquela pobre menina. O pulso de Ronan acelerou. O que você viu? Ele batendo nela. A sogra assistindo como se fosse entretenimento. E um menininho. A voz de Rosa quebrou. Ele se escondia no quarto quando começava. A filmagem mostra isso? Parte disso. Nem tudo acontece onde as câmeras podem ver, mas há o suficiente. Ela lhe entregou o pendrive. Há áudio também. Você pode ouvi-la chorando, implorando para eles pararem. A mão de Ronan se fechou ao redor do drive. Por que você não denunciou isso? Para quem? Metade dos policiais daquela cidade comem na mesa deles. A outra metade tem medo deles. E a polícia estadual? FBI? Rosa riu amargamente. Você acha que eles se importam com um homem rico batendo na esposa? Eles me disseram para cuidar da minha própria vida. Quem disse isso? Detetive Morrison disse que se eu continuasse causando problemas, eles encontrariam razões para questionar meu status de imigração. Ronan sentiu as peças se encaixando. Os Caldwell não eram apenas ricos, eles estavam conectados em níveis que tornavam os canais legais normais inúteis. Há mais uma coisa, disse Rosa. A contadora, ela vem à casa às vezes. Ouvi ela e a velha falando sobre mover dinheiro, esconder coisas do governo. Quando foi isso? 2 meses atrás, logo antes de me demitirem. O que exatamente você ouviu? Algo sobre contas em outros nomes. Empresas de fachada. A velha estava brava porque a contadora queria mais dinheiro para ficar quieta.
Ronan sentiu um sorriso frio se espalhar por seu rosto. Ginevra Holt não estava apenas roubando dos Caldwell, ela estava ajudando-os a sonegar impostos e esconder ativos. O que significava que ela estava mais envolvida do que alguém suspeitava. O que significava que ela tinha mais a perder. Rosa, você estaria disposta a testemunhar sobre o que viu? Medo tremulou em seus olhos. Essas pessoas destruíram minha vida só por limpar a casa deles. O que você acha que farão se eu testemunhar contra eles? Acho que estarão ocupados demais tentando ficar fora da prisão para se preocupar com você. E se você estiver errado? Ronan encontrou seu olhar firmemente. Então garantirei que você e sua família estejam protegidas. Como? De qualquer jeito que eu tenha que fazer. Algo em seu tom deve ter a convencido porque ela acenou devagar. Ok, mas quero proteção antes de dizer qualquer coisa oficial. Você terá. Depois que Rosa saiu, Ronan ficou sentado em sua caminhonete revisando o que havia aprendido. Os Caldwell não estavam apenas abusando de Marin, eles estavam operando um empreendimento criminoso com a ajuda de funcionários corruptos e testemunhas intimidadas. Mas haviam cometido um erro. Ficaram desleixados, confiaram demais no medo e nas conexões. E agora Ronan tinha as ferramentas para despedaçar o mundo deles. Ele ligou para Arlena Price. Tenho filmagens de segurança, ele disse quando ela atendeu. De quê? Minha filha sendo agredida. E evidência de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Jesus, como você? Importa como? Importa se você obteve ilegalmente. Foi dado a mim por alguém que legalmente copiou enquanto empregada na casa. Isso é realmente legítimo. Sua fonte pode testemunhar? Sim, mas ela precisará de proteção. Posso arranjar isso. O que mais você tem? Ronan delineou tudo. O testemunho de Rick sobre remessas irregulares. A evidência de Rosa sobre crimes financeiros. A documentação médica de Tessa. Isso é bom, disse Arlena quando ele terminou. Realmente bom. Mas ainda estamos perdendo a peça mais importante. Que é a cooperação de sua filha. Ela tem que estar disposta a pedir o divórcio e testemunhar contra eles. Ela está com muito medo. Então temos que fazê-la se sentir segura o suficiente para tentar. Como? Mostrando a ela que não está sozinha. E garantindo que os Caldwell saibam que machucar ela só tornará as coisas piores para eles. Ronan pensou sobre isso enquanto dirigia para casa. Fazer Marin se sentir segura era apenas metade da batalha. A outra metade era fazer os Caldwell entenderem que suas táticas usuais não funcionariam desta vez. O que significava que era hora de ter uma conversa com Ginevra Holt. Ginevra Holt morava numa casa de estilo colonial em West Lynn. Todas colunas brancas e paisagismo perfeitamente mantido. O tipo de casa que gritava sucesso e respeitabilidade. Ronan estacionou do outro lado da rua e esperou. Ela saiu às 7h30, vestida para o escritório com um terno sob medida e saltos caros. 50 e poucos anos, cabelo loiro. O passo confiante de alguém que nunca havia estado verdadeiramente com medo. Isso estava prestes a mudar. Ronan a seguiu até um Starbucks em Lake Oswego, ficando longe o suficiente para evitar ser notado. Ela fez seu pedido usual. Ele havia estado observando por 3 dias, e se sentou numa mesa de canto com seu laptop e telefone. Ele comprou café e se aproximou de sua mesa. Senhora Holt, meu nome é Ronan Blake. Gostaria de discutir sua relação comercial com a família Caldwell. Ela olhou para cima, surpresa. Desculpe, nos conhecemos. Ainda não. Mas temos interesses mútuos. Duvido disso. Ela começou a fechar o laptop. Interesses como ficar fora da prisão federal. Suas mãos congelaram. Com licença, posso me sentar? Este é o tipo de conversa que é melhor conduzida discretamente. Após um momento de hesitação, ela gesticulou para a cadeira vazia. Ronan se sentou e tirou uma pasta Manila. Sei sobre as empresas de fachada, ele disse sem preâmbulos. As contas offshore, os livros falsificados, as remessas de dinheiro que você tem escondido da Receita Federal. A cor sumiu de seu rosto. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Você tem desviado dos Caldwell há anos. Mas essa não é a parte interessante. A parte interessante é como você tem ajudado eles a sonegar impostos e lavar dinheiro da operação de drogas deles. Isso é insano. Ronan abriu a pasta e deslizou uma fotografia pela mesa. Mostrava Ginevra entrando num prédio no centro da cidade, maleta na mão. Esta foi tirada mês passado. O prédio abriga uma empresa chamada Pacific Logistics. Oficialmente é uma consultora de transporte. Extraoficialmente é uma fachada para mover dinheiro de drogas pelo porto de Portland. Você está pescando. Estou? Ele deslizou outra foto. Esta mostrando ela saindo do mesmo prédio com uma maleta diferente. Você entrou com documentos financeiros e saiu com dinheiro. Quer adivinhar quanto? Ela encarou as fotos, sua compostura rachando. O FBI está muito interessado na Pacific Logistics, continuou Ronan. Eles têm construído um caso por 18 meses. Tudo o que precisam é de alguém disposto a testemunhar sobre como o dinheiro flui pelos seus livros para as contas dos Caldwell. O que você quer? Cooperação. Com o quê? Derrubar a família Caldwell. Ginevra riu, mas soou vazio.
Você não faz ideia com o que está lidando. Essas pessoas destroem qualquer um que as cruze. Destroem? Porque de onde estou sentado, parece que eles estão prestes a ser destruídos. Ele deslizou um documento final pela mesa, um pedido de mandado de busca federal com o nome de Ginevra proeminentemente apresentado. Isso será executado na próxima semana a menos que certas informações se tornem disponíveis às autoridades primeiro. Ela leu o mandado, seu rosto ficando pálido. Isso é falso. É? Quer apostar sua liberdade nisso? Que informações? Registros financeiros completos. Documentação de todas as empresas de fachada e contas offshore. Evidência de operações de lavagem de dinheiro. Eles me matarão. Só se estiverem livres para fazer isso. Mas se estiverem na prisão federal, você está louca. Talvez. Mas também estou certo. Ronan se inclinou para a frente. Você tem 48 horas para decidir. Coopere e ganhe imunidade ou espere o FBI derrubar sua porta. E se eu cooperar, que garantia tenho de que você me protegerá? Você tem minha palavra. A palavra de um estranho. A palavra de um pai tentando salvar sua filha. Algo em seu tom a fez olhar para cima rapidamente. Sua filha? Marin Caldwell, que seus empregadores têm sistematicamente abusado por 3 anos. Reconhecimento tremulou em seus olhos. Oh Deus, você é pai. Agora entende com o que está lidando. Isso não é sobre dinheiro ou negócios ou qualquer das motivações usuais. Isso é sobre família. E eu queimarei tudo que os Caldwell construíram para ter a minha de volta. Ginevra o encarou, vendo talvez pela primeira vez a raiva que ele mantinha cuidadosamente controlada. 48 horas, ele repetiu, se levantando. Depois disso, você está por conta própria. Ele a deixou sentada ali, encarando o pedido de mandado e fotos espalhadas pela mesa. 2 dias depois, Ginevra ligou. Vou fazer isso, ela disse sem preâmbulos. Escolha inteligente. Quero imunidade total e proteção de testemunha. Você terá. Como pode garantir isso? Porque já estive em contato com o FBI. Eles estão muito interessados em sua cooperação. O que era verdade. Os contatos de Cal haviam levado a agente Sarah Chun, uma especialista em crimes financeiros que havia estado investigando os Caldwell há meses sem evidência suficiente para seguir adiante. Há uma condição, disse Ginevra. Qual? Quero gravar Loretta Caldwell admitindo a lavagem de dinheiro. O quê? Porque se vou cair por isso, vou levar ela comigo. Ronan sorriu. Medo era um motivador poderoso, mas vingança era ainda mais forte. Acho que isso pode ser arranjado. 3 dias depois, Ginevra usou um microfone para sua reunião regular com Loretta Caldwell. A conversa foi condenatória. Loretta não apenas admitiu a lavagem de dinheiro, mas se gabou de como era fácil comprar funcionários locais. A beleza da corrupção de cidade pequena, disse Loretta, sua voz clara na gravação, é como é barata. Alguns milhares aqui, algumas contribuições de campanha ali, e de repente todo mundo fica muito compreensivo sobre olhar para o outro lado. Ela também revelou algo que Ronan não esperava. Os Caldwell estavam planejando mover sua operação para o México, levando Marin e Tel com eles. Estaremos fora até o Natal, disse Loretta. Deixe Blake tentar nos encontrar então. O que significava que Ronan estava ficando sem tempo. A agente Chu agiu rapidamente uma vez que teve as gravações. Em uma semana, ela havia conseguido mandados para registros financeiros e preparado pacotes de prisão para toda a organização Caldwell. Mas primeiro, eles precisavam levar Marin e Tel para a segurança. Arlena Price protocolou a petição de divórcio numa manhã de terça-feira, cronometrando para coincidir com Nolan estar fora da cidade a negócios. Os papéis foram entregues na casa dos Caldwell por oficiais federais, que também entregaram uma ordem de restrição mantendo Nolan longe de Marin e Tel. Ronan esperou do lado de fora do tribunal, observando por qualquer sinal de problema. Às 11h30, Arlena emergiu com Marin e Tel. Sua filha parecia um fantasma, pálida, magra, círculos escuros sob os olhos. Mas ela estava viva. E ela estava livre. Papai. Tel correu em direção a ele. Ronan pegou seu neto no colo, sentindo os pequenos braços do menino se envolverem ao redor de seu pescoço. Ei, parceiro. Você está bem? Vovô, senti sua falta. Eu também senti a sua. Por cima da cabeça de Tel, ele encontrou os olhos de Marin. Ela parecia aterrorizada, mas determinada. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda. Isso é apenas o começo. Eles estavam certos. Na tarde, Loretta Caldwell estava no tribunal com 2 advogados e um investigador particular, exigindo saber onde sua neta e bisneto estavam ficando. Meu cliente tem direitos, argumentou seu advogado. Direitos dos avós. Direitos de propriedade. Seu cliente tem o direito de permanecer em silêncio, interrompeu Arlena. O que eu recomendaria, dadas as acusações federais sendo preparadas contra sua família? Que acusações? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, tráfico de drogas e violência doméstica. Escolha. A confiança do advogado vacilou. Você está pescando. Estou? Arlena deslizou uma pasta pela mesa. Conversas gravadas, documentos financeiros, depoimentos de testemunhas. Seus clientes vão para a prisão federal.
Loretta pegou a pasta e leu o conteúdo. Seu rosto ficando mais pálido a cada página. Isso é fabricado. Então tenho certeza de que não terá problema explicando isso a um grande júri. Mais tarde naquela noite, Ronan se sentou com Marin em sua varanda dos fundos enquanto Theo brincava no quintal. Ela havia estado quieta desde deixar o tribunal, processando tudo o que havia acontecido. Estou realmente segura agora? Ela perguntou. Está chegando lá. Mas os advogados de Nolan não poderão ajudá-lo onde ele está indo. Ela ficou quieta por um longo momento. Estava com tanto medo, pai. Por tanto tempo. Pensei que nunca sairia. O que finalmente a fez escrever o bilhete? Theo. Sua voz quebrou. Nolan começou a ficar violento com ele também. Nada grave, apenas agarrando com muita força. Gritando. Mas eu podia ver onde estava indo. Raiva flamejou no peito de Ronan, mas ele manteve sua voz calma. Ele nunca tocará em nenhum de vocês novamente. Você não pode prometer isso. Me observe. O ataque veio à meia-noite. 3 homens em máscaras de esqui tentaram arrombar a porta dos fundos enquanto um quarto observava a rua. Mas Ronan havia estado esperando algo assim. O primeiro homem que passou pela porta encontrou a ponta do taco de beisebol de Ronan. O segundo levou spray de pimenta na cara. O terceiro ainda estava mexendo com sua arma quando Ronan o derrubou no chão da cozinha. Quando a polícia chegou, todos os 4 atacantes estavam amarrados e inconscientes. Amadores, disse o detetive Rodrigues, examinando os invasores. Músculos contratados de Portland. Quer adivinhar quem está pagando eles? Não poderia especular, disse Ronan, embora ele tivesse certeza de que sabia. Certo. Bem. Quem quer que os tenha contratado acabou de ser promovido de assédio para tentativa de sequestro. Crime federal. O que significava mais acusações para os Caldwell, e mais evidência de seu desespero. As batidas aconteceram ao amanhecer numa sexta-feira. Agentes federais atingiram a propriedade Caldwell, seus escritórios comerciais, a casa de Ginevra e 6 outros locais simultaneamente. Ronan assistiu à cobertura jornalística de sua sala de estar enquanto Marin e Theo dormiam no andar de cima. Helicópteros circularam o complexo Caldwell enquanto agentes carregavam caixas de evidência. Nolan foi levado algemado, sua arrogância usual substituída por pânico. Mas foi a prisão de Loretta que o satisfez mais. A mulher que tratou sua filha como propriedade, que havia orquestrado anos de abuso e intimidação, sendo levada diante das câmeras no macacão laranja. Sr. Blake. A agente Chu ligou naquela tarde. Precisamos que venha prestar depoimento. Sobre o quê? A tentativa de invasão. Conectamos 2 dos atacantes à organização Caldwell. No prédio federal, Chu guiou através do que encontraram nas batidas. 18 contas offshore, empresas de fachada e documentação suficiente para provar lavagem sistemática de dinheiro remontando a 6 anos, ela disse. Mais a operação de tráfico de drogas sobre a qual Rick Santos testemunhou. E as acusações de agressão de Nolan. Violência doméstica é geralmente jurisdição estadual. Mas neste caso é parte de um padrão de crime organizado. Promotores federais adoram casos ricos. Por quanto tempo eles ficarão fora? Nolan está olhando para 12 a 15 anos no mínimo. Loretta pode pegar prisão perpétua. Bom, Shun estudou. A maioria das pessoas sentiria alguma satisfação nisso. Você parece que já está planejando outra coisa. Apenas garantindo que minha família permaneça segura. Eles permanecerão. Os Caldwell acabaram. Mas Shu estava errada. Na manhã seguinte, o telefone de Ronan tocou. Isso não acabou. A voz de Loretta estava tensa de raiva. Você acha que ganhou? Não faz ideia do que começou. Pensei que você estivesse sob custódia federal. Advogados, Blake. Dinheiro fala. Mesmo juízes federais. Não por muito tempo. Tempo suficiente. Sabemos onde você mora. Onde sua filha trabalha. Onde aquele menino vai à escola. Ameaçar uma testemunha federal é outro crime. Prove. A ligação morreu. Ronan encarou o telefone, sentindo a raiva crescer novamente. Mesmo enfrentando acusações federais, mesmo com sua organização em ruínas, os Caldwell não conseguiam largar sua necessidade de controle. O que significava que eles precisavam de uma mensagem mais forte. Naquela tarde, Ronan visitou Loretta na cadeia do condado. Ela se sentou do outro lado dele num macacão laranja, seu cabelo perfeito oleoso e sujo. Mas seus olhos ainda continham malícia. Veio se gabar? Vim fazer uma oferta. Estou ouvindo. Declare-se culpada de todas as acusações. Aceite qualquer sentença que os federais ofereçam. E deixe minha família em paz. Em troca de quê? Não destrua o que resta de sua reputação. Ela riu. Que reputação? Você já arruinou tudo. Arruinei, porque ainda não lancei os vídeos. Que vídeos? Ronan tirou seu telefone e mostrou um quadro parado da filmagem de segurança de Rosa. Mostrava Loretta assistindo enquanto Nolan batia em Marin. Um pequeno sorriso em seu rosto. Há horas disso. Você, aproveitando a dor de minha filha. Como acha que vai passar no noticiário da noite? A cor sumiu de seu rosto. Você não faria. Me teste. Esses foram obtidos ilegalmente.
por uma ex-funcionária que legalmente os copiou. Tente novamente. Loretta encarou a tela do telefone, vendo talvez pela primeira vez como o mundo veria suas ações. O que você quer? Quero que você desapareça. Aceite sua declaração. Cumpra sua pena. E nunca mais entre em contato com minha família. Se fizer isso, se qualquer um de seus amigos ou associados fizer, esses vídeos se tornam públicos. E se eu recusar, então eu os lanço mesmo assim. Mas tudo mais que coletei no mês passado. Registros financeiros, depoimentos de testemunhas, evidência de todo o crime que sua família cometeu. Garantirei que seja lembrada como o monstro que realmente é. Ela ficou quieta por um longo momento, estudando seu rosto. Você realmente nos odeia, não é? Odeio o que vocês fizeram com minha filha. Odeio que vocês gostaram disso. E odeio que pensaram que poderiam se safar. Nós nos safamos. Por anos. Mas não para sempre. Não, ela disse finalmente. Não para sempre. 6 meses depois, Ronan estava sentado em sua varanda observando Theo perseguir borboletas no quintal. O menino havia crescido desde que veio morar com eles, ganhando peso e perdendo a energia nervosa que o marcava antes. Marin apareceu na porta, café na mão. Ela parecia melhor também, cor nas bochechas, luz nos olhos, a postura confiante que ela havia tido antes dos Caldwell a destruírem. Alguma notícia da Arlena? Ela perguntou. Acordo finalizado. Casa, carros, tudo vai para você e Theo. Não quero o dinheiro deles. Então doe. Mas pegue primeiro. É o mínimo que eles te devem. Ela se sentou ao lado dele, observando o filho brincar. Às vezes ainda não consigo acreditar que acabou. Acabou. Nolan sai em 12 anos. Ele não vai incomodar você. Como pode ter certeza? Ronan pensou sobre sua última conversa com o advogado de Nolan. O homem havia sido muito claro sobre as consequências de qualquer contato futuro com Marin ou Theo. Porque ele sabe o que acontece se fizer isso. A caminhonete de Cal Whitmore entrou na garagem. Ele saiu devagar, seu joelho o incomodando mais ultimamente. Boa tarde, Blake. Marin. Cal, cerveja? Pensei que nunca perguntaria. Eles se sentaram em silêncio confortável por um tempo. 3 gerações de sobreviventes observando o mundo continuar seus negócios normais. Você já se sentiu mal sobre isso? Perguntou Cal eventualmente. Sobre o quê? Derrubá-los tão completamente. Quero dizer, eles perderam tudo. Ronan pensou sobre as costelas rachadas de Marin. Sobre Theo se escondendo em seu quarto. Sobre 3 anos de abuso sistemático e intimidação. Eles queriam mantê-la enjaulada, ele disse finalmente. Esqueceram que gaiolas podem ser quebradas se você estiver disposto a queimá-las até o chão. E você estava disposto. Era necessário. Cal acenou e terminou sua cerveja. Bem, eles se foram agora. Nolan está na prisão federal. Loretta está olhando para 25 anos da prisão perpétua. E toda a organização deles está espalhada aos ventos. Bom, você dorme melhor agora? Ronan observou Theo correr em direção à varanda, seu rosto brilhante de alegria com alguma descoberta no jardim. Toda noite. Mais tarde, depois que Cal saiu e Theo estava na cama, Ronan encontrou Marin na cozinha fazendo chá. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por não desistir. Por lutar quando eu não conseguia. Você lutou bastante. Apenas precisava de apoio. Estava com tanto medo por tanto tempo. Com medo de que machucassem Theo. Com medo de que fizessem você desaparecer como fizeram com outras pessoas que os cruzaram. Eles tentaram. Eu sei. Mas você não deixou. Ronan pensou sobre os últimos 6 meses. A investigação, o julgamento, a ameaça constante de retaliação. Havia sido a coisa mais difícil que ele já havia feito. Mais difícil que qualquer campo de batalha que enfrentou como fuzileiro naval. Mas observar sua filha e neto reconstruírem suas vidas, ver o medo deixar seus olhos e a esperança retornar, fazia cada noite sem dormir valer a pena. Eu disse sério na cadeia, ele disse a ela. Eles machucaram minha família. Isso significava que estavam acabados. Sem perdão. Não para eles. Nunca para eles. Ela acenou entendendo. Algumas coisas não podiam ser perdoadas. Não deveriam ser perdoadas. Algumas pessoas perderam o direito à misericórdia quando escolheram destruir vidas inocentes. Do lado de fora, uma coruja gritou da velha carvalho onde Marin costumava subir quando criança. O som era pacífico, normal, parte de um mundo onde monstros foram derrotados e famílias podiam dormir em segurança. Ronan trancou as portas e verificou as janelas. Hábitos de 6 meses de guerra que provavelmente nunca desapareceriam. Então ele subiu as escadas para seu quarto, ouvindo os sons silenciosos de sua família se acomodando para a noite. Ele havia vencido. Não apenas as batalhas legais ou a guerra financeira, mas algo mais importante. Ele havia devolvido suas vidas à sua filha e neto. Ele havia mostrado a eles que algumas pessoas lutariam por eles, não importa o custo. E pela primeira vez em anos, Ronan Blake dormiu sem sonhar com gaiolas ou as pessoas que as construíam. Os Caldwell não tinham nada restante. Sem dinheiro, sem influência, sem caminho de volta. Seu império era poeira. Sua reputação destruída. Sua liberdade perdida.
E Ronan, sem perdão em seu coração, dormiu profundamente.